E uma das grandes preocupações do torcedor do Fortaleza é aquela questão das contratações, né, do Juvenal, dessa janela, porque a sensação que passa, e a gente pode meio que trazer fatos que comprovam isso, é de que tá saindo muita gente e até o momento não tem chegado o número de jogadores que os torcedores acham que possa ser condizente com a saída, né? É claro, a gente sabe que é natural você vender mais do que contratar quando você tem uma base de um elenco já montada. Mas o torcedor do Fortaleza fica com aquela sensação de que poderia ser melhor. E tem um sensozinho de urgência, né, Juvenal? A gente sabe que a janela de transferência se encerra ali no início de março. Então, para o torcedor do Fortaleza, já acende o sinalzinho de alerta. Acende sim, e é natural, né? A gente olha para o lado, vê muita gente contratando, né? Bahia, né? O próprio Ceará, que é nosso rival, e a gente fazendo contratações pontuais. Mas a gente também entende, né, FT, que a gente vinha de um processo, a gente vem de um projeto um pouco mais longo, principalmente o time ali que jogou a final da Sul-Americana, 90% se manteve, né? Então, a nossa busca agora é de qualificar esse elenco. E aí eu acho que esse é o exercício que a gente vai fazer hoje aqui, de entender se realmente a gente qualificou o elenco, entendendo que ainda existe poucos dias, pouco menos de um mês aí para finalizar essa primeira janela do ano, e entender, e ao final do vídeo a gente avaliar aqui, fazer a nossa avaliação de quais peças ainda faltam para o Fortaleza fazer uma boa janela inicial na temporada de 2024. Então agora a gente vai colocar aqui na tela as saídas e chegadas para a gente ter uma visão ampla para depois a gente discutir quem é que está faltando ainda chegar, né? Ou até quem está faltando sair, né, FT? Fale Pois é, aí dessas saídas do Fortaleza. vamos lá, a lista, né, dessa transição de temporada, a gente pode dizer que é transição, né, a lista da transição da temporada, até porque a gente ainda está em fevereiro, saíram Fernando Miguel, foi pro Ceará, Caio Alexandre, foi pro Bahia, o Chapo, que foi pro Botafogo de São Paulo, o Crispim, ele Emprestado, foi, né? É importante. emprestado, bem Fernando lembrado. Miguel não renova, né? O Caio é vendido, né? Uhum. Literalmente, né? É um Literalmente. vendido, é um vendido para o agora, Bahia, agora eu entendi, tá? Agora que eu entendi. é vendido para o Bahia. Já o Chapo é um empréstimo, né? Para o Botafogo de São Uhum. Paulo. E aí continue aí. O Crispim, ele foi pro Buriram, lá da Tailândia. O Zanocelo, ele foi pro Santos, né? Ele retornou pro Santos. O Romero, ele foi pro Instituto, lá da Argentina, que inclusive é o time que ele foi revelado pro futebol. O Romarinho foi vendido pro Sport. E o Guilherme, ele pertencia, né, ao Santos. Foi, Ao Grêmio, né? perdão, ele pertencia ao Grêmio e foi vendido ao Santos, foi negociado com o Santos, melhor dizendo. O Benevenuto faz parte desse negócio com o Kusevich, que a gente vai falar já já. O Bruno Melo foi para o Curitiba, assim como também o David da Hora, DVDzinho, também tá lá, vai desenvolver o seu futebol no Curitiba, também emprestado. Exatamente. E Do para chegadas, né? E chegaram sim alguns atletas para algumas reposições, e aí a gente já começa a fazer esse desenho, né? Mas chega o Santos do Flamengo, o Fortaleza compra o Santos, né? Assim como o Cardona também, que vem do Defensa e Justiça, né? Da Argentina. O Luquinhas, que vem do Red Bull, né? New York, dos Estados Unidos, da MLS, também Uhum. chegou aqui adquirido pelo Fortaleza, assim como o Moisés, que retorna também, sendo uma compra aí do Fortaleza, na maior compra aí da janela. E o Kuzevic, que acabou de ser anunciado, né? Então foi anunciado ontem, no dia 8, ainda no dia 8, ainda na quinta-feira à noite, o Kuzevic é anunciado como um novo reforço do Fortaleza agora para a zaga. E aí a gente consegue já entender, FT, que o Santos, eu posso fazer uma correlação que vem para suprir essa ausência de um goleiro que foi o Fernando Miguel que saiu, ok? O Uhum. Cardona, que vem suprir a saída do Chapo, né, por empréstimo, porque o Cardona é um zagueiro pelo lado esquerdo. A gente tem o Luquinhas para suprir um meio-campo, e aí a gente pode entender ali que um Crispim seria esse jogador, né? Um Crispim. O Moisés ele retorna,
meio que para a posição ali que seria o do próprio Guilherme Amado, que vinha fazendo essa função ano passado, e o Kuzevic vem com essa troca, como a gente comunicou aqui, né? Até agora, a gente está gravando aqui na noite de quinta-feira. O Curitiba ainda não anunciou nem o Fortaleza sobre o Benevenuto, mas é o que tudo indica, essa troca pelo Kuzevic pelo Benevenuto. Então, o Kuzevic vem nesse lugar do Benevenuto. Ainda faltando, é importante a gente falar, o Tobias Figueiredo, que já não está treinando mais junto com o grupo, né? Que aí o que se sabe é que ele tem algumas negociações com alguns clubes da MLS e tal. O Fortaleza está buscando esse destino ao atleta. Mas essas foram as chegadas. E aí, FT, eu queria que você analisasse essas chegadas, se elas, primeiro, qualificam o elenco, se essas chegadas foram melhores do que os que saíram, para a gente depois entender aí quais são as peças que ainda faltam o Fortaleza suprir. Pois é, né, Juvenal? Porque o que leva a gente a chegar a essa conclusão é o senso de urgência, né? Que já tivemos 5 jogos na temporada, essa janela que logo vai fechar, e esses jogadores, será que eles serão suficientes para suprir essas ausências? A gente sabe que, de fato, dessa lista dos que saíram, Fernando Miguel não vinha jogando, o Caio era titular, Chapo não vinha jogando, Crispim era reserva, Zanocelo era reserva, Romero era reserva, Romarinho também era reserva, o Guilherme vinha jogando de fato, o Benevenuto era reserva, Bruno Melo estava emprestado para o Goiás e o David da Hora estava emprestado para o Juventude. Então, apesar da gente ver 11 jogadores aí, Juvenal, só 2 de fato estavam sendo titulares do Fortaleza, né? Quando a gente olha para a lista dos que chegaram, o Santos vem para disputar a posição, o Cardona vem para fazer sombra ali para o Tite, para ser, em tese, o futuro substituto do Tite na posição. O Luquinhas também vem ali para fechar essa ausência do meio-campo, já com a saída do Crispim e com a recuada do Pochettino ali para a volância. O Moisés, de fato, para substituir o Guilherme, e o Kusevich para fazer essa sombra também para o Brites, né? Então, assim, se a gente olhar para a linha inicial do Fortaleza, perdeu 2 jogadores, ganhou 1 jogador, né? E aí, Juvenal, de fato, acende aquele sentimento do torcedor de que tá faltando esse volante. O Pochettino, ele tá fazendo essa função? Está. Mas a sensação é de que ainda falta. Tanto que o nome do Bruno Gomes é aquele nome que provavelmente vai ocupar essa lacuna, né? E aí, Juvenal, é onde a gente chega no ponto do vídeo. Será que precisa mais além desse volante? Será que precisa mais de mais reforços para esse começo de temporada? É um período de muita decisão, porque vai ter o final, a reta final do Campeonato Cearense, vai ter esse segmento da Copa do Nordeste, a gente vai ter fase de grupos de Copa Sul-Americana, importantíssimo ter elenco para passar de fase, e vamos ter ali esse início do Campeonato Brasileiro antes da parada ali dos torneios internacionais por conta da Copa América, apesar do Brasileirão continuar. Então a gente vai ter que ter jogador, cara. A gente vai ter que ter elenco. Boa. Então, assim, para fechar, Juvenal, falta esse volante para subir essa ausência direta, mas eu sinto que a gente ainda precisa observar outros pontos no mercado. Eu, pessoalmente, iria atrás de mais um atacante, porque já que saiu o Romero, era a terceira opção, e atualmente o Galhardo não me passa confiança ali na linha de frente, eu acredito que seria interessante a gente fechar com mais um atleta por ali. Boa, eu concordo com você, acredito que um centroavante, até por esse histórico recente do Galhardo, né, que faz um tempo que não vem bem, né, tem alguns lampejos, ele tem uma qualidade técnica inegável que o Galhardo tem, mas às vezes falta disposição, às vezes falta um trabalho melhor, um desempenho melhor do Galhardo mesmo nas partidas do Fortaleza, e depender só do Lucero e do Galhardo, e depender, na verdade, ter o Lucero como um atacante, o centroavante titular, e o Galhardo, depender só do Galhardo como um reserva, me deixa um pouco receoso. Talvez apostar num centroavante jovem, né? Não sei se da base, mas até buscar mesmo esse centroavante. Mas mesmo a gente entendendo que é uma peça que não é fácil de achar, né? A gente está falando aqui de centroavante, todo mundo quer, né? Quem tem o seu, fica com o seu, né? Então, mas eu acho que o Fortaleza sim precisa buscar uma alternativa para quando o Lucero não tiver disponibilidade e o Galhardo só. Acho que fica aquele lance na FT, quem tem um não tem nada, quem tem 2 só tem 1, né? Então eu acho que tem que ir atrás de mais um. Eu acho que surgiu essa
A gente, antes da temporada iniciar, a gente até ficava um pouco, será que precisa mesmo? Será que não dá para improvisar? Eu acho que agora fica claro que se precisa de um centroavante, mas eu queria adicionar mais alguns nomes, tá? Eu acho que precisa de alguém para a volância, para suprir principalmente a criação de jogadas, como o Caio fazia. O Cauã tentou fazer isso no jogo contra o... Esqueci o nome. Memória. Agora, pô. O último jogo. Qual jogo? O último jogo que a gente teve agora, pô, quarta-feira. Ah, Ferroviário, pô. Ferroviário, pô. Minha memória é péssima. Então, o Cauã tentou fazer esse papel de ser um volante um pouco mais construtor, até para enfrentar adversários que têm uma linha de defesa mais sólida, né? Um volante construtor é fundamental. A gente teve essa experiência com o nosso volante construtor ano passado, né? Ele com aquelas bolas, aquelas enfiadas um pouco mais verticais, em profundidade, fazia isso. Eu acho que falta essa peça ainda chegar ao Fortaleza de volância. Acredito que um lateral direito, o Dudu, para mim, né, pessoalmente, o Dudu ainda não me passou essa confiança necessária. Olhando para o outro lado, do lateral esquerdo, não que o Escobar seja um exímio lateral esquerdo, mas que me passa mais segurança do que o Dudu me passa na lateral direita. Então, acho que o Fortaleza deveria, sim, ir atrás de fazer um movimento de contratar um lateral direito, mesmo que para isso a gente tenha que dar algum destino para o Dudu. Então, acho que só aí já são 3 peças no mínimo, e, porventura, até também um meio-campo. Né? Eu acho que Caleb é um bom meio-campo, o Luquinhas ainda está se encontrando, a gente não sabe como é que vai ser essa adaptação dele, pode ser que surja ainda mais uma vaga. Então, no mínimo, 3 e 4 seria perfeito, 4 contratações aí adicionais. Sabemos que também, FT, que é muito difícil, né? Todas essas 4 contratações ainda durante essa janela, entendendo que chegou toda essa gente. Mas, no mínimo, eu acho que 3 eu acho que são fundamentais ainda para essa janela, entendendo que o Fortaleza pode se reforçar ainda na janela do meio do ano. Perfeito. Então, acho que deu para pincelar bastante, deu para a gente chegar aqui a essa conclusão, né, Juvenal? Agradecer a presença de você aqui nesse vídeo exclusivo para os nossos membros, que logo, logo vai estar liberado também para o grande público. Você que está assistindo aqui através da sua associação GT, comenta aí embaixo, seja o primeiro a comentar, a interpretar aí tudo que você pôde tirar desse vídeo e também o que você acha que é importante, mais um zagueiro, mais um lateral, mais um atacante. Eu particularmente já garanti aqui que já quero um novo atacante. Mas mais tarde estaremos de volta na live, muito mais conteúdo, fique ligado no GT. Valeu. Valeu, galera.